A demora de Deus, muitas vezes, quando você pede coisas para Ele, não é, é uma preparação. Né? Quando Deus demora para te responder, não é uma negação que Deus não quer falar com você ou que Ele está ausente. Talvez seja uma preparação para você. A gente vai ler uma parábola de Jesus aqui. Eu acho bárbara essas parábolas dele, porque os ensinamentos são muito profundos, né? Ele fala com poucas palavras para que a gente possa entender como que funcionam as coisas com ele. É bárbaro isso. Essa parábola, ela está em Lucas 18. A gente vai ler, ela tem 8 versículos só. É a parábola do juiz iníquo, o juiz injusto e a viúva persistente. Vamos ler aqui. Diz assim: Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais a me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouviu o que esse juiz injusto diz. Ouvi, né? Ele está falando para nós. Ouvi o que esse juiz iníquo, né, o juiz injusto diz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Vamos dar uma esclarecida nessa parábola aqui, embora ela já logo de cara aqui, Jesus, né, já está falando algumas coisas aqui. Qual é o propósito dessa parábola aqui, né? Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. É o que está escrito aqui. Quais são os personagens aqui que ele usa para falar essa parábola? Primeiro que é o juiz iníquo, né? É um juiz que não respeita os homens e não teme a Deus. Qualquer coincidência, tem um termo que fala assim com o que a gente acontece hoje com o nosso Supremo Federal, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Mas está escrito aqui isso, né? Então é o juiz iníquo, que ele não teme ao homem, não teme a Deus. Para ele tanto faz como fez. E uma viúva insistente, que vive pedindo para ele, né? E mesmo o juiz sendo iníquo, sendo injusto, ele atende ela. Por quê? Por uma conveniência dele. Quer dizer, ele age pela conveniência dele. Quer dizer, pô, eu vou agir não porque eu sou justo, não, eu estou com dó dessa viúva, não. É porque é para ela parar de me encher, entendeu? Então ele age disso. Então o propósito dessa parábola aqui todo é justamente isso, né? A perseverança na oração. Quando a gente se converte, eu costumo dizer para vocês assim, né? A conversão é algo individual, é individual. Você um dia vai orar para Deus, se você se sentir compelido a isso, né? Se você entender que Cristo morreu na cruz para te livrar da condenação eterna dos pecados, que aquele sangue derramado lá foi por você e para você. Aí você falou: caramba, é mesmo, eu sou um pecador e eu quero aceitar essa obra de redenção que Cristo fez por mim. Eu quero aceitar, eu não quero ir para o inferno, eu quero viver a eternidade ao lado de Deus. Então eu aceito, então eu reconheço que eu sou um pecador, me arrependo dos meus pecados e abro meu coração,
orando, né? Você orando, fala, Senhor, vem habitar no meu coração. Entrego a minha vida para o Senhor. Muito bem, você fez isso, você se converteu. A partir desse momento, você vai ter um relacionamento com Deus. E como que é esse relacionamento? Vocês vão tomar café juntos? Vocês vão jantar juntos, almoçar juntos? Vão passear juntos no parque? Vão pegar uma onda na praia? Vão fazer uma viagem juntos? Vão. Olha que interessante. Vão. Tudo isso que eu falei para vocês vai acontecer. Porque a partir desse momento, você se tornou um filho de Deus. E ele te ama. Deus deu o filho dele para morrer na cruz por sua causa, pelo amor que ele sente por você. Então, a partir desse instante, você vai se relacionar com Deus, ele vai estar junto de você. Ele, não é que ele vai estar porque agora então eu me converti. Não, porque ele quer. Porque ele quer, ele é um Deus de relacionamento que quer se relacionar com seus filhos. Muito legal isso, é muito legal. Não só de falar, mas de se viver isso. Tá bom, e como é que você se relaciona com uma pessoa? Com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com o seu chefe, com seus subalternos, com seus sócios, com seus alunos, com seus professores? Como é que você se relaciona com as pessoas? Conhecendo. E como que é isso? Estabelecendo uma comunicação. É através da comunicação que a gente vai se relacionar com as pessoas. E com Deus também. E como que a gente se comunica com Deus? Aqui, Deus se comunica conosco através da palavra dele. Tudo que ele tem para dizer para nós está escrito aqui. Tudo. E nós, como nós nos comunicamos com ele? Através da oração. É isso que Cristo está falando aqui. Um capítulo antes, ele está falando do reino de Deus, né? Quando ele instaurou o reino não está montado ainda, mas ele iniciou o reino quando ele começou o seu ministério. Um versículo antes aqui, um capítulo antes, no 17, está falando do reino de Deus. E os fariseus, pô, mas onde está o reino? Está em que lugar? Eu quero ir lá. Não, está no coração de cada um de nós, né? Daqueles que têm Cristo habitando no coração. Então, é através da oração que a gente vai se comunicar com Ele. Olha que privilégio de você estar no carro sozinho e estar angustiado, agoniado, você poder contar com um amigo e colocar suas angústias, suas necessidades para ele. Ou até dividir a sua alegria com ele, porque ele te deu alguma coisa. Olha que privilégio, a qualquer momento você pode estar orando para ele, conversando com ele. E aí, vamos ver aqui os personagens, então, que Jesus coloca para nós. Né? Primeiro, a viúva, né? Quem que era a viúva lá? A viúva, ela simbolizava quem? Nós, os cristãos, os crentes. Né? Ela simboliza nós. Por que ela simboliza nós? Né? Porque é alguém frágil, sem defesa. Às vezes você tem algumas circunstâncias que você, como eu vou dizer, você tem um poder nos seus atos, né, de mudar as coisas, né? Você vai, tudo bem que você vai orar sempre para Deus, né? Sempre a gente deve orar, sobretudo em alguma decisão, mas às vezes você tem algumas decisões que você fala assim, eu vou fazer um macarrão com molho branco ou com molho vermelho? Decide, entendeu? Ah, vou fazer com molho vermelho, tá na sua. Mas existem coisas que não estão na sua alçada, não estão no seu poder de decisão. Vou fazer macarrão ou vou fazer um arroz e feijão? Não está no seu poder de decisão isso. Às vezes você vai mudar de emprego, às vezes você recebeu uma proposta, às vezes você recebeu um diagnóstico ruim de um exame que você fez. Então essas coisas não estão no seu poder de falar assim, eu recebi uma proposta de emprego, então eu vou lá e vou aceitar. Isso é uma decisão importante, pode mudar a sua vida, pode mudar a vida daqueles que estão
nos seus cuidados, da sua família, pode mudar muita coisa. Por isso que você tem que colocar para Deus. E por que a gente fala em fragilidade e em defesa, né? A mulher mostrava aqui que ela era totalmente assim, frágil, né? Ela precisava de uma ajuda externa. Ela não era advogada para julgar aquela causa, ela tinha uma questão com o adversário lá. Ele fala aqui, né? Aqui, ó. Na mesma cidade havia uma viúva que sempre lhe pedia: faz-me justiça contra o meu adversário. Então, ela não tem defesa. Ela é uma pessoa que depende totalmente da justiça externa, né? Ela não conseguia fazer justiça. Bom, se fosse fácil resolver, vamos resolver. Mas não, ela precisava de um juiz que julgasse aquela causa dela, não é? Enfim, esses somos nós. Às vezes a gente está nessa situação de fragilidade, né, e de indefesos que a gente está. A gente precisa de um advogado junto ao Pai, a gente precisa, que é o próprio Jesus, a gente precisa de uma luz no final do túnel, a gente precisa, muitas vezes, de um caminho plano, de eu poder enxergar lá na frente o que vai acontecer. E quem que vai fornecer isso para nós? É Jesus, por isso que ele está falando aqui para a gente orar. Então, a gente, em determinadas situações, na grande maioria delas, a gente depende totalmente dele, totalmente dele. Mas tem uma coisa interessante aqui, que aqui, ó, ele diz assim, ó, faz-me justiça contra o meu adversário. Havia uma viúva que sempre lhe pedia. Aqui está um ponto central interessante aqui. Ela nunca desiste. Toda vez ela ia lá. Sabe, talvez ela pensasse assim, bom, não, eu já tenho, mas vou pedir de novo. Aí o dia seguinte falou, bom, ele vai falar não de novo, mas vou pedir outra vez. Até uma hora que o cara não aguentou e cedeu. Então esse é o papel da viúva nessa parábola que representa a nós. A gente nunca deve parar de orar, nunca deve. A gente sempre deve orar. Agora aqui cabe uma explicação. Bom, eu queria muito um carrão forte, uma Mercedes, uma BMW, um carrão. Vou pedir para Deus insistentemente. Não é bem por aí, né? Quer dizer, os teus pedidos têm que estar condizentes com os propósitos de Deus para a sua vida, né? Então não é isso. Deus é aquilo lá que a gente fala sempre, né? A graça de Deus é abundante, é infinita, né? É como se você acordar, e você não pode pedir a graça, falar assim, bom, já que a graça é de graça e é infinita, Senhor, me enche aí 2 galões de graça. Não, não é assim. A graça ela é dada a cada dia. E a misericórdia de Deus também. Tem um texto lá em Jeremias que fala assim, e as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Deus, ele é dono de tudo, ele é dono de todas as riquezas, ele é dono de todo o universo, ele é dono de todos os animais, ele é dono de todos aqueles que desejam ser deles, né? Ser dele, que são os filhos, e não as criaturas, né? Criaturas, quando a gente fala assim, ah, mas todos somos filhos de Deus, já expliquei isso aqui. Não. Todos nós somos criaturas, filhos somente aqueles que aceitaram o sangue de Jesus derramado na cruz. Então, poxa, então se Deus tem toda a riqueza, se Deus tem todo o dinheiro do mundo, se Deus tem tudo, ele pode me dar um pouco. Né? Não funciona assim, não é bem assim, né? A graça de Deus, ela dá aquilo que você necessita. Ela te dá o pão de cada dia. Agora, muitas vezes você quer o pudim ou você quer o sundae com todas aquelas coberturas, mais o chantilly e a cereja em cima do sundae. Pode ser até que você consiga isso.
Pode até ser que você consiga, mas é pela graça. Não é porque você está pedindo uma BMW, não, eu quero uma BMW, eu quero que você vai receber. De repente não está nos propósitos de Deus você ganhar isso. Mas, né? Nada impede que você peça, mas os teus pedidos têm que estar condizentes com os propósitos dele. Né? Às vezes você fala, pô, estou pedindo tanto uma BMW, aí você está devendo no banco, você não paga aluguel, você não paga sua conta de luz, oi, Deus não me dá minha BMW. Você percebe como você tem que levar uma vida condizente com agora, com a sua filiação. Você é filho de Deus agora, né? Então, cuidado com isso, né? Cuidado com eu peço e Deus não me responde as coisas que eu quero. Você tem que ter pedidos coerentes. Agora, vamos falar do juiz, né? Esse juiz, o que ele era? Ele era injusto, ele era um contraste total com Deus, né? Ele já fala aqui, ó, havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens, né? Ele age por conveniência. Quer dizer, qual é a conveniência dele? Pô, eu vou julgar a causa dela para parar de me encher. Não, ele não agiu porque ele ficou com dó dela, porque ele teve compaixão. Não, ele agiu por conveniência. Atende a viúva para se livrar dela. Ela nunca mais vai vir aqui me aborrecer. É essa a ideia. Então, Jesus, ele faz esse contraste, né? Aqui no versículo 6 e 7, ele diz assim: E o Senhor prosseguiu: Ouvi o que esse juiz injusto disse. Ouviu lá, né? Deus não fará justiça aos seus escolhidos que de dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes. Olha que legal. Jesus está falando isso. Mesmo que demore, Ele não fará justiça a esses que clamam, esses somos nós, que ficamos clamando para Ele dia e noite, dia e noite. Ele mesmo fala aqui, ó, não fará de justiça a quem? Aos seus escolhidos. Quem são os escolhidos? São aqueles que aceitaram. Tem muita gente que fala assim, é, eu vou, pô, eu nunca temi a Deus, eu nunca acreditei em Deus, e também meio que não acredito, mas eu estou passando por uma situação difícil, eu vou orar, como dizem aí os crentes, os evangélicos, os cristãos, vou orar para Deus para Ele me atender. Você não é um escolhido, ainda não é. Pode ser que você queira se tornar, então se torne, aceite Jesus no seu coração. Mas ele está falando aqui, ó, e não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite. É isso daí que é o nosso Deus maravilhoso, né? Então ensino, o que ensina essa parábola aqui, ó, principalmente disso, né? Ore sempre, principalmente do que a gente disse, tudo que a gente viu aqui, né? Primeiro, ore sempre, mesmo que a resposta não seja imediata. Tem um texto aqui, ó, em Abacuque. Abacuque ele se queixa por causa da injustiça que o povo estava sofrendo naquela época. E olha o que ele fala no versículo 2, né? Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Ele mesmo estava falando, até quando clamarei a ti e não escutarás? Às vezes Deus demora. Então a demora de Deus não é descaso. Aqui Deus, lá em Abacuque, a gente já até inclusive fez um estudo sobre isso. Deus tinha um propósito para isso. Então não é descaso, Deus está, deixa o cara pedir aí, deixa ele descansar aqui. Não, ele não é que nem o juiz, ele é o justo juiz, a Bíblia diz. Ele tem um propósito. Então a demora dele, entenda que não é descaso, e sim é propósito. E a persistência da sua oração vai revelar a sua fé. Percebeu? Quando você para de orar, revela desânimo ou até perda de fé. Fala, estou orando. Você orou 2 vezes, vamos dizer. Mas Deus não me atende, Deus não quer me atender. Quem sou eu para Deus olhar para mim e responder? Quem é você? Você é a pessoa pela qual Deus
deu seu filho para morrer. Você acha que isso é pouca coisa? Não, Deus te ama de tal maneira que deu o filho dele por você. Então você é um escolhido, você é um filho. Então não se desanime, não perca as esperanças, não perca a fé, continue orando. Então Deus ele age, mas no tempo certo. Deus ele ouve, ele responde, mas no tempo dele, ele tem os seus propósitos. E aqui no final, no versículo 8, Deus eleva o nível. Eu falo que ele eleva o nível porque é assim, né? Aí a lei dizia assim, olha, não adulterarás. Pô, adulterará era a pessoa sendo pega no ato, em adultério, né? O homem adulterando com uma mulher lá e foram pegos, eles eram apedrejados. Aí Jesus, no Sermão do Monte, ele eleva o nível. Ele diz assim, a lei não diz não adulterarás? Diz, não adulterarás, quando você é pego em adultério. E aí ele fala assim, e eu digo mais, quando você olhar para uma mulher com intenções impuras no coração, você já adulterou. Você não precisa partir para o ato. Uma coisa é você olhar uma mulher bonita, admirar uma mulher bonita, a beleza da mulher. Não estou falando isso. Não estou falando que você não pode olhar para uma mulher ou uma mulher olhar para um homem e falar, poxa, que homem bonito, que mulher bonita, né? Não, não é isso. O que ele está falando lá no sentido, né, de elevação de nível é você olhar para uma mulher e ter desejo de estar com ela. E é a mesma coisa, uma mulher olhar para um homem e desejá-lo, entendeu? Aí você adulterou. O adultério começa, o pecado começa na mente, depois vai para o coração. Você considerou e aí você sentiu vontade. Nessa de sentir vontade você pecou. Mas voltando aqui, por que Deus elevou o nível? Jesus elevou o nível. Ele diz assim, ó, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ele estava falando sobre isso. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Quando vier significa que ele vai voltar. Então está falando assim, achará fé na terra? A questão não é, Deus responde, mas a questão é, você vai continuar crendo nele enquanto espera? É isso que ele está querendo dizer aqui. Não é se Deus vai responder ou não. Pode ser que ele não responda a você imediatamente. Às vezes pode ser até que aconteça. Mas você continuará crendo nele enquanto espera? E crendo, e a fé, como a gente já deu um estudo de fé aqui, não é que ele vai, que o seu pedido vai ser atendido favoravelmente. Muitas vezes a resposta vem contra aquilo que você estava pedindo. Interessante isso. É bem interessante. E a fé é isso, é você aceitar porque Deus quis assim. Deus que quisesse que acontecesse dessa forma. É uma negativa a sua oração. Pô, você queria uma BM? Pô, Deus te deu um carro 1000, entendeu? Mas você ganhou o carro. Você tem que estar com Deus te deu uma bicicleta elétrica, essas que você pedala pouco, faz pouco esforço. Você entendeu? Foi isso que Deus quis te dar. Então você tem que dobrar os seus joelhos e agradecer ao que Ele quis te dar, né? Enfim, o que a gente pode ter de aplicação para esse texto aqui? Continue orando, mesmo sem ver resultados. Por enquanto, um dia você vai ver, mas continue orando. Não confunda o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Deus nunca está ausente da sua vida. Pense sempre nisso. Perseverança, você perseverar na oração pedindo determinadas coisas, é uma prova de fé. E lembre-se que Deus, ele trabalha muitas vezes nos bastidores.
Então, algumas coisas, né, isso é uma aplicação para a nossa vida, mas a gente tem que considerar algumas outras coisas. Por exemplo, os teus pedidos versus os propósitos de Deus. Eles são a favores ou eles são contrários? Você pede açúcar quando você deveria receber sal, por exemplo, né? Como é que é isso, né? Os seus propósitos, as tuas orações, elas são condizentes, que nem que eu falei aquilo. Às vezes a pessoa não paga aluguel, não paga conta de água, não paga conta de luz, não está devendo para os amigos, para banco, e quer comprar uma BMW. Ainda que ele ganhasse uma BMW, ele não vai ter condição de pagar o, o, o IPVA do carro, não vai ter condição de abastecer o carro. Se quebrar o carro, não vai ter condição de arrumar. Você entendeu? Então as coisas precisam ter coerência. Precisam ter coerência. Outra coisa, né? Os seus pedidos e os propósitos de Deus, aqui eu falei, eu não sei se eu falei propósitos agora há pouco, eu falei vontades, né? Se você tem, Deus tem vontades para a sua vida também. E essas vontades você às vezes vai levar a vida inteira para descobrir. Quantas pessoas eu conheço de ler livros, às vezes, de maridos lá no passado eles casaram e o marido começou a beber e a esposa acabou se convertendo em Deus e ela orava todos os dias para o marido. E assim, os testemunhos, orei 35 anos para o meu marido se converter. E o cara se converteu. E o cara virou um amor, virou um doce, parou de beber, trata a mulher que nem uma rainha. Mas demorou só 35 anos. Mas ela perseverou. Ela perseverou, porque ela falou assim, não, é um propósito de Deus, eu casei, não posso me separar dele. Não é a vontade de Deus que eu me separe dele, né? Mas eu gostaria que fosse um propósito de Deus que ele se convertesse também. Olha que coisa, olha, eu vi isso, esse testemunho, deu vontade de chorar, de ver a perseverança. Então, às vezes, Deus espera alguns fatos acontecerem para então responder a sua oração. Você quer mudar de emprego, mas Deus tem um propósito para você dentro daquele emprego. Às vezes tem uma pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus e você nem a conhece. Aí um dia você cruza com ela no elevador, a pessoa deixou cair um negócio, desculpa, oi, aí, a gente está aqui, trabalha junto, né? Qual é seu nome? Vamos tomar um café, pronto. Deus, ele age nos bastidores, ele precisava ouvir, aquela pessoa precisava ouvir a palavra de Deus e você está lá para pregar aquela palavra. E aí você acabou de pregar, Deus falou assim, bom, legal, meu amigo, você cumpriu o teu propósito aí. Agora, aquele pedido da mudança de emprego eu vou te arrumar. Você vai para um outro lugar que eu vou te colocar lá, que também precisam ouvir a palavra de Deus. Olha que legal. Já aconteceu isso comigo, sabia? Mas é interessante isso. Deus espera muitas vezes acontecerem circunstâncias ideais, né? Ali de equilíbrio, Deus está trabalhando nos bastidores para responder a sua oração. Você entende? Então é isso, gente, é isso que eu queria colocar para vocês, a importância que tem a oração, e não só a importância da oração em si, mas a importância de você perseverar. Aí você fala assim, peraí, Marcelo, eu estou lembrando alguma coisa aqui agora. A Bíblia não diz que Deus sabe tudo que a gente vai falar antes de sair da nossa boca? Verdade, sabe exatamente tudo aquilo que passa no seu coração, tudo aquilo que você vai falar, Deus já sabe. Mas o ato ou fato de você orar é uma atitude de quê? De humildade. E outra é um exercício que você está fazendo do quê? Do relacionamento. Vamos supor que você convive com a sua esposa ou com o seu marido há tantos anos, que você já sabe os gostos dele, dela, você já sabe as vontades, a comida e tal, você já sabe toda, já tem uma rotina e tal. E aí você não vai, você sabe que ela sabe que eu amo ela,
ele sabe que eu amo ele, ela sabe que eu desejo um bom dia para ela, enfim. Então você não vai falar nunca mais nada para ela. Acordou, vai lá, toma seu banho, escova seu dente, sai para o trabalho, né? Não dá um beijinho, fala assim, ela sabe que eu amo, então não vou precisar. Você não precisa conversar com ela, com ele. É a mesma coisa com Deus. Você precisa estabelecer essa comunicação. E, sobretudo, e aí vem a questão, a gente está falando de marido e mulher, de filhos e tal, mas a gente está falando aqui de um Deus supremo, que você precisa ter humildade diante dele, você precisa se dobrar diante dele para pedir as coisas, tá bom? E eu peço, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês possam ter esse entendimento e entender que esse relacionamento depende muito da oração e da leitura da palavra, tá bom? E é no nome dele que eu peço isso para todos vocês. Amém, Senhor.